Oi, amados, tudo bem? Que saudade de vocês. Vocês estão bem? Graças a Deus, o Senhor tem nos guardado e tem cuidado de nós, né? Então, estamos aqui mais uma vez hoje para trazer outra aulinha da Escola Bíblica Dominical. E outra vez eu estou atrasada, né? Mas eu quero dizer que dessa vez não foi só um atraso, assim, por causa de agenda, por causa de, enfim, da rotina, do corre-corre do dia a dia. Não. Dessa vez, realmente, quando eu olhei a lição, eu vi que não era possível falar disso sem uma dedicação maior, sem um tempo de jejum, de oração, de busca um pouco maior, né? A lição que nós vamos ver hoje é uma lição que me traz muito temor. Na verdade, eu acho que já comentei isso com vocês. Trazer a aula para mim é algo que me dá muito temor, né? Porque eu sei que é pela graça do Senhor, que é o Senhor que nos concede o dom e a graça mesmo de estarmos aqui. Então isso nos dá temor mesmo. Mas quando eu vi o título da lição, que eu fui lendo mais um pouquinho sobre ela e avançando no estudo, Deus gerou um temor muito grande em meu coração. Não era possível estar aqui sem preparar. Não que as outras aulas não sejam preparadas, mas vocês vão me entender no decorrer da aula. Amém? Então, nossa lição é a número 16 e ela fala Jesus e suas últimas orações. Então, isso me deu muito temor. Imaginar que a gente vai falar e estudar daquilo que foram as últimas palavras do Senhor Jesus na terra, do que foram as suas últimas orações, né, as suas últimas palavras para nós. E Jesus foi exemplo para nós em tudo, até na sua morte. Ele é um exemplo até a sua última palavra, o seu último suspiro. Ele é um exemplo para nós, né? Então, é de causar muito temor mesmo. Essa aula é uma oportunidade única para mim e para vocês, poder estudar aquilo que Jesus falou nos seus dias finais aqui na Terra, né? Então, é a lição de número 16, eu acredito que você já deve ter vindo para ver esse vídeo já com o seu livrinho na mão, com a sua Bíblia na mão, sua caneta, seu caderninho de anotações, né? Então, vamos nos preparar para isso. Pegue aí a sua revista, abra na lição número 16. Para mim é a página 92, não sei se é a mesma aí para vocês, porque o meu é o guia do professor, não sei se é o mesmo número, mas é a mesma lição, número 16, as orações, as últimas orações de Jesus. Feche os seus olhos, amém? Vamos orar, pedir ao Senhor, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos conhecer mais do Senhor e da Tua vontade. E principalmente, Senhor, que o Senhor nos dê ousadia e coragem, intrepidez para aplicar, para praticar aquilo que temos aprendido, amém? Então, eu quero que você, se você achar que desta forma não vai atrapalhar o seu estudo, que vai ser bom para a sua concentração, eu queria que você fechasse seus olhos agora, enquanto eu leio esse texto. Se ao final, com seus olhos fechados, você achar assim, não, Sandra, eu não entendi, eu não captei, aí você vai abrir a sua Bíblia, mas nós vamos fazer a primeira tentativa, que vai ser você com seus olhos fechados, só me ouvindo, amém? Nós vamos ler o texto que está em Mateus, no capítulo 26, do verso 36 ao 46. Mateus 26, do 36 ao 46. Eu vou ler e você vai me ouvir de olhos fechados, amém? Jesus no Getsemane. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse:
A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém? Pode abrir seus olhos. Então, esse texto fala de Jesus no Getsemane. É um pouco antes da cruz. Ele tinha ceiado, ele deu a ceia, ele ensinou a ceia como memorial, e então eles foram para o Getsemane. Era noite, e ele foi com os discípulos para o Getsemane. Judas já tinha saído no meio da ceia, e ele foi com os 11, né? E lá chegando, a Bíblia diz, aqui no verso 37, que ele começou a entristecer-se e angustiar-se. E no verso 38 diz que ele estava profundamente triste até a morte. Então a Bíblia diz que Jesus estava triste até a morte. A nossa revista diz que nesse ponto aqui, quando Jesus estava no Getsemane, ele teve 3 sentimentos: de solidão, de medo e de tentação. Então, nós vamos procurar mostrar esses sentimentos aqui. Quando Jesus se sentiu só, ele chamou os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e ele disse para eles: Ficai e vigiai comigo. Essa é a primeira oração de Jesus aqui no Getsemane. Ele pede para que os seus discípulos venham e ajude ele. Ele demonstra que, como homem, a sua fraqueza como homem. Ele estava só, ele se sentiu só, ele estava profundamente angustiado. Ele não se envergonhou de dizer para os seus discípulos: venham, vigiai comigo. Né? A revista diz aqui que isso nos ensina. Nos ensina o quê? Que nós, mesmo se aqui nós estamos diante de uma sala que tem muitos líderes, homens e mulheres de Deus que estão à frente de célula, à frente da igreja, né? E nem por isso Jesus, que era o mestre dos mestres, o nosso líder maior, nem por isso ele temeu esconder e dizer que ele precisava de ajuda, né? Ele disse: venham, vigiai comigo, não me deixem só, eu estou profundamente triste, angustiado até a morte. Venham e vigiai comigo. Então isso nos ensina que muitas dores, muitas circunstâncias que nós vamos passar, muitas vezes, nós temos que ter o entendimento de que nós não precisamos passar sozinhos. Nós também não podemos abrir nosso coração para qualquer um. Jesus chamou os seus 3 discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João. Não abra o seu coração para qualquer um, mas também não passe pelo extremo da angústia, por uma dor muito grande, por uma dor muito difícil, sozinho. Você não está só. Você pode olhar para o seu lado, você pode olhar aqui dentro dessa sala, dessa turma, pessoas com as quais você pode dizer: vigiai. Vigiai comigo, interceda comigo, entra na guerra comigo, não me deixe sozinha, porque eu não consigo. Eu estou sentindo medo, eu estou sentindo solidão, eu estou sentindo tristeza e eu não quero ficar só. Então Jesus, quando ele chamou os seus discípulos para vigiar com ele estava nos ensinando isso. Não é tempo de ficar só.
Chame aqueles que são mais chegados, aqueles que estão ao seu lado, para vigiar com você, amém? Então essa é a primeira lição de Jesus no Getsemane. Há lutas que você não precisa passar sozinho, amém? Quando a revista fala que Jesus sentiu medo, isso é algo muito sério, queridos, porque medo, ele não é somente um sentimento, como a tristeza, como a alegria, são emoções. O medo não é só uma emoção, o medo é também um espírito. E a palavra diz que o Senhor não tem nos dado um espírito de medo, né? Então, se o espírito de medo ele não é de Deus, ele é de quem? Ele é do diabo, né? Então, aqui a gente vê que se Jesus estava sentindo medo, é porque Satanás estava próximo. Satanás estava ao derredor, como diz a palavra. Aliás, Lucas diz que depois da tentação, Lucas diz que Satanás deixou Jesus até o momento oportuno. Ou seja, ele estava sempre meio por perto. Ele nunca deixou, vou deixar, vou largar, vou abandonar. Esse é o Filho de Deus, não adianta mexer com ele. Não, Satanás esteve sempre por perto de Jesus. É que ele não podia fazer nada porque ele era o Filho de Deus, sobre ele estava. Tanto aqui mesmo nessa passagem nós vamos ver que o Senhor ordenou os anjos para trabalhar em favor de Jesus. Mas você acha que Satanás desistiu? Ele nunca desistiu. Ele sempre tentou fazer Jesus desistir da obra da cruz, porque ele sabia que aquela obra, naquela obra que Jesus veio fazer, o propósito dele, ele seria vencido. Então ele ia fazer de tudo para que Jesus desistisse, para que Jesus não fizesse. E aqui a presença dele estava por perto quando Jesus sentiu medo. Foi Satanás que lançou o medo, mas Jesus não desistiu do seu propósito. E glória a Deus, por isso nós estamos aqui, amém? Mas isso é ensino para nós, queridos. Satanás, ele é vencido, mas ele é como um leão, ele está ao redor, a rugir, pronto para nos tragar, pronto para nos fazer desistir, pronto para nos tentar e nos levar a não cumprir o propósito do Senhor para nós. Ele fez isso com Jesus. E se ele fez isso com Jesus, você acha que ele não vai fazer conosco, comigo e com você? É claro que ele vai tentar. Não é verdade? Então, a segunda oração de Jesus está lá no verso 39. Ele diz, a primeira frase de Jesus, na verdade, não é uma oração, ele vira para os amigos, para os discípulos e diz, vigiai comigo, nos ensina a dividir as nossas dores, a dividir os nossos fardos. Agora, no verso 39, sim, ele faz uma oração. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Interessante a revista, ela diz aqui que esse não seja como eu quero é uma palavra no grego, é a palavra boulemai, esse quero. E o segundo quero, e sim como tu queres, o quero de Deus, é a palavra telo no grego. Então aparecem duas palavras diferentes. Aqui para nós no português é uma palavra só, quero. Mas no grego era como se tivesse assim, todavia não seja como eu, bolemai, mas como tu, teles. São duas palavras diferentes, de significados diferentes. Bulemai, a palavra bulemai, não seja como eu quero, bulemai, não seja como eu quero. A palavra telo é um sentimento, então não seja como eu sinto, como eu estou sentindo, mas seja como tu queres, bulemai, como seja o teu propósito. Vou ler aqui na revista para ficar bem claro para nós, porque eu achei muito interessante. O primeiro quero expressa a vontade no sentido mental, o propósito, o desígnio, uma resolução. O segundo quero é a vontade que expressa um sentimento, um desejo. Os dois termos aparecem em Lucas 22, 42. Vamos ler lá? Nós vamos para Lucas daqui a pouco, mas vamos ler Lucas 22, 42. Que diz assim, dizendo, Pai, se queres, passe de mim este cálice.
Contudo, não se faça a minha vontade, então, mas sim a tua. Então, o primeiro quero aqui é o quero de Jesus. Não seja como o meu desejo, como eu quero. A palavra grega bulemai. Mas seja como tu queres, como o Senhor determinou, conforme é o teu propósito, né? E aí a revista, ela fala assim, ela diz assim, que quando nós fazemos uma oração e agimos deixando o nosso quero, a nossa vontade, para que a vontade de Deus, o quero de Deus se cumpra, né? Isso é negar-se a si mesmo. Isso é pegar a sua cruz. Às vezes a gente acha assim, ninguém vai na cruz como Jesus, e não vai mesmo. Só ele foi, ninguém mais vai. Mas a nossa cruz está aqui representada. Quando nós não fazemos o que nós queremos, né? Como a Bíblia sugere, como Jesus sugeriu, não, como Jesus falou e cumpriu, né? Como ele diz assim, olha, quando nós não fazemos o primeiro quero, o bulemai, que expressa o sentimento, mas nós fazemos o segundo quero, que é o telo, a palavra grega telo, que expressa o propósito de Deus. Então, quando eu nego o meu sentimento, quando eu nego a minha vontade, quando eu nego o meu quero, o meu bulemai, mas eu cumpro a vontade de Deus, que é o telo, que é o propósito de Deus. Tá bom, Senhor, a minha vontade era essa. A minha vontade era não perdoar, a minha vontade era brigar, era gritar, era espernear, era chorar, mas eu não vou fazer a minha vontade, para que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra. Então aqui o Senhor nos ensinou, quando Jesus disse, aqui vamos voltar lá para Mateus 26, que é o nosso texto base, nessa parte da lição. Então, quando Jesus disse no verso 39, Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. O Senhor está nos ensinando a fazer a vontade do Pai, a negar a si mesmo, a pegar a nossa cruz e carregar a nossa cruz, a negar a nossa vontade e fazer a vontade do Pai. E em regra, queridos, a nossa vontade é sempre diferente da vontade de Deus. A nossa é sempre diferente, a nossa está baseada na alma, nas emoções, na carne, né? E a de Deus não. A de Deus é totalmente espiritual. Por isso ela é boa, perfeita e agradável. Por isso ela é a melhor de Deus para nós. Então, a primeira frase de Jesus aqui no Getsemane foi o vigiai e o orai, que nos ensina a dividir as nossas cargas, dividir o nosso fardo. A segunda frase de Jesus, Pai, que não seja como eu quero, mas como tu queres. Ensina-nos a carregar a nossa cruz, ensina a negar a nós mesmos, a negar a nossa vontade e cumprir a vontade de Deus, amém? E a terceira, que é o verso 41, diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A revista fala uma coisa interessante que eu já tinha até aprendido esses dias em um livro. Muitas vezes nós ligamos a palavra vigiai ao estar esperto, né? Ao estar vigilante, olha, fica atento, vigie, tome cuidado, né? No sentido de ser atento, no sentido de não ser negligente, de ser atencioso, de ser cuidadoso. Isso é vigiar mesmo, mas antes de tudo, querido, antes de tudo, a palavra vigiar está ligada na Bíblia ao verbo, a palavra vigília. A palavra vigiar está ligada à palavra vigília. Então, só é possível vigiar se você estiver acordado. É isso que Jesus falou aqui. E os discípulos dormiram. E porque dormiram, não vigiaram. Quando nós estamos dormindo, querida, é por isso que existe Bispa Graci, que conhece muito de guerra, de batalha espiritual, ela sabe que os demônios agem muito à noite, porque é um período que nós crentes não estamos vigiando, porque estamos dormindo, né? Então, por isso que quando nós vamos dormir, eu tenho aprendido isso, a ordenar os anjos do Senhor que vigiem em nossa casa, que guardem nossa casa, que guardem os muros da nossa casa, porque para nós é necessário que nós
durmamos para que nós descansemos, né? E continuamos os nossos afazeres e continuamos a nossa vida. Mas no período que nós estamos dormindo, nós não estamos vigiando. Então é necessário que a gente coloque os anjos para trabalhar em nosso favor, né? Então, quando Jesus disse vigiai e orai, ele estava ensinando isso. Por isso que a oração na madrugada tem tanto valor, não que as outras orações não tenham valor, mas é porque é um período que nós estaríamos dormindo e quando nós nos levantamos na madrugada ou na noite, enfim, o período que era para estarmos dormindo, né, 11 horas, 12 horas, 1 hora, né, essa oração tem valor porque nós estamos em vigília, nós estamos vigiando, amém? E também vigiar no sentido de cuidar, de estar atento, de não sermos tão ingênuos, né, de não sermos displicentes, de sermos atenciosos para o que está acontecendo ao nosso redor. E foi isso que Jesus nos ensinou. Ele nos ensinou vigiai e orai, né? Vigiai e orai. Fiquem acordados, fiquem atentos e orem. Foi isso que ele nos ensinou. Amém? E agora, queridos, nós vamos para outro cenário. Até aqui em Mateus 26, que nós lemos do 36 ao 46, Jesus estava no Getsemane. Agora o traidor chega, Judas chega, beija Jesus, os soldados o levam. Ele vai primeiro para a casa de Caifás, que era o sogro do sumo sacerdote. Depois ele é levado a Pilatos, né? E então ali ele é julgado e aí sim ele é levado à cruz. E agora nós vamos ver as orações de Jesus lá na cruz. E para isso eu vou pedir que você saia aí de Mateus 26 e abra a sua Bíblia lá em Lucas 23. Amém? A revista trouxe essas duas passagens e eu não quero fugir delas porque aprendi muito aqui enquanto estava preparando a aula para vocês. Então, todos abriram em Lucas 23. Nós vamos ler do verso 34 ao verso 46. É um texto um pouco longo. Lucas 23, deixa eu achar. Achei. Vamos ler a partir do verso 33, amém? Se você quiser fazer como fizemos da primeira vez, fechar os seus olhos e me ouvir e imaginar Jesus ali na cruz. Faça isso agora. Eu vou ler para você. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo se salve, se é de fato Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados o escarneceram e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo.
E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe essas coisas. Amém? É impossível não ler estas palavras e não se emocionar. Não imaginar o nosso Jesus crucificado e morto lá na cruz. E entender que isso foi por mim e por você. Nós sempre precisamos ler e reler a obra da cruz. Para ver se nós não crucificamos Jesus de novo, né? Com os nossos pecados, com os nossos delitos, com as nossas falhas. E para ver se a gente consegue entender um pouquinho do amor de Deus, que é muito, muito, muito grande. Como Ele sofreu. Como Jesus sofreu por mim e por você lá na cruz. E a primeira frase de Jesus, queridos, é quase um tapa na cara da gente. Porque a primeira coisa, nesta passagem aqui da crucificação, Jesus abre a boca para dizer: Pai, perdoa-lhes. Como pode? Ele estava sofrendo. O texto, há muitos historiadores, e a sua revista fala, você pode ler isso no final da lição, que Jesus, ele sentiu muita dor. Ele morreu praticamente sufocado, porque ele precisava fazer um exercício para conseguir respirar. E para ele respirar, ele precisava colocar toda a força dele sobre os cravos dos seus pés. E ele morreu como se ele tivesse afogado, como se o sangue tivesse enchido os pulmões dele. E aquilo era um esforço tremendo, era uma dor insuportável humanamente. E a primeira coisa que Jesus fala é perdoai-os. Sabe que lição que Jesus nos dá, queridos? Por dois motivos. Primeiro, porque nós temos muita dificuldade em pedir perdão ou em perdoar, né? Nós achamos que a nossa dor é a suprema dor do mundo, que o que o seu algoz te fez, o que o irmão te fez, a dor que ele causou em você é muito grande, você não pode perdoar. E segundo, porque quando a gente está numa posição de sofrimento, a gente não quer que outro seja perdoado. A gente quer atenção para nós, a gente quer ser bajulada, ser passada a mão, coitadinho, né? E Jesus nos ensinou exatamente o contrário. Primeiro, perdoa quem te faz mal. Você pode fazer essa oração hoje? Você pode fazer essa oração de perdoar aquele que tem te machucado, que de alguma forma tem te feito sofrer? Você precisa fazer essa oração, porque Jesus foi exemplo em tudo e Ele nos ensinou. Querido, como pode uma pessoa sofrer tanto e pedir para perdoar? Não dá para entender tudo isso. Mas é uma lição para nós. Jesus deixou para nos ensinar. Nós precisamos aprender a perdoar os que nos ferem, os que nos fazem sofrer. Porque mesmo que alguém te faça sofrer muito, 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 não é um milésimo, nada perto do sofrimento de Jesus na cruz por mim e por você. Amém? Então a primeira lição de Jesus aqui na cruz é o perdão. Aprenda a perdoar, peça perdão e perdoe. Amém? E a segunda palavra de Jesus aqui na cruz é quando Jesus diz, né? Pai, por que me abandonaste?
essa é uma palavra, é uma frase que sempre me intrigou muito. Ela não está aqui no texto de Lucas, no texto que nós abrimos, está em Mateus 27. Eu vou voltar lá. Você não precisa abrir e voltar. Se você não quiser, pode deixar marcadinha em Lucas, porque a gente vai voltar para Lucas. Mas lá onde nós, em Mateus 27, no verso 46, diz assim: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Essa sempre é uma frase que eu acho difícil de compreender, difícil de entender, porque é a dor do abandono, né? E quantas vezes nós estamos sofrendo, nós estamos passando por problemas, às vezes nem é um sofrimento, mas é um problema, né? Uma circunstância contrária, uma tribulação, e a gente fala: ai meu Deus, o Senhor me abandonou, o Senhor me esqueceu, o Senhor esqueceu de mim, não sabe onde eu estou, né? Mas querido, e isso que nós falamos não é nada. Deus nunca vai nos abandonar. Né? O texto de Isaías diz, né? Um texto em Isaías que diz que ainda que a mãe esqueça de dar mamar aos filhos, né? O Senhor não se esquece de nós, né? Mas aqui, quando Jesus disse que ele Deus meu, por que me desamparaste? A revista, ela traz um entendimento que eu nunca tinha me chamado assim a atenção. Eu sempre nos ensinaram, né? Nós fomos ensinados a dizer que nesse momento Jesus estava só, porque ele levava sobre nós o nosso pecado, e Deus, o Pai, não se mistura com o pecado, que a gente aprende na palavra que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, né? Então, naquele momento foi o nosso pecado que deixou Jesus sem Deus, né? Isso sempre nos foi ensinado. Mas a revista, ela chama atenção para um outro lado dessa frase que eu nunca tinha visto, nunca tinha me chamado a atenção, que ele diz assim: Deus meu. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, mesmo abandonado, o Senhor não deixa de ser o meu Deus. O Senhor não deixa de ser Deus e nem deixa de ser o meu Deus. Estão me entendendo? Então, mesmo quando a gente se sente só, Deus não deixa de ser Deus e nem deixa de ser o seu Deus. Aquele que age por você, aquele que trabalha por você, aquele que nunca vai te deixar só. Amém? Então essa é uma outra lição que Jesus nos deixa lá na cruz. Além de ensinar o perdão, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele está dizendo: nada vai deixar Deus de ser o seu Deus. Nada faz Deus deixar de ser o seu Deus. Amém? Ele vai continuar sendo o seu Deus. Amém? E a segunda frase, a última frase de Jesus, que é uma grande lição para nós, a última oração, a última palavra de Jesus, ele diz assim: aqui já era noite, né? A palavra diz que houve trevas, né? Do meio-dia até as 3 horas da tarde. Foi um dia escuro. Foi um dia onde o sol não apareceu. O dia escureceu. E já era noite quando Jesus disse assim, no verso 46, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Sabe, queridos, isso é uma grande lição para nós. Uma grande lição, um grande exemplo, um grande ensino. Porque é um privilégio poder partir e dizer: Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Não é verdade? Quantas vidas têm sido ceifadas, quantas vidas têm sido roubadas, quantas vidas têm ido para o inferno e aí já morrem condenadas. Vão passar a eternidade no inferno.
porque não puderam entregar o seu espírito a Jesus. Sabe, queridos, que essa seja a minha e a sua oração. Quando chegarmos no nosso dia de partir, quando chegarmos a nossa hora de ir para o Pai, para o descanso, nós possamos dizer: Senhor, em tuas mãos entrego meu espírito. Eu vou para o Pai. Eu vou passar a eternidade com o Pai. Porque essa vida aqui é passageira, querida, ela vai passar. Mas quando ela acabar, que nós tenhamos a oportunidade de dizer: em tuas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Amém? Então, essas são as palavras de Jesus no Getsemane e na cruz. E em tudo o Senhor Jesus nos ensinou. Me desculpe pelo meu choro, mas eu sabia que ia ser muito difícil fazer esta aula hoje sem encerrar assim, chorando, né? Mas eu quero orar com você nesse momento. Meu tempo do vídeo aqui está acabando, já está sinalizando. E que você possa se recordar das palavras de Jesus na cruz. Amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque em tudo o Senhor tem nos ensinado.